A promessa ancestral e a preparação divina desde o princípio da história humana, uma promessa ecoava através dos séculos como um fio dourado, tecido no tear do tempo. Quando a humanidade caiu em desobediência no Jardim do Éden, Deus não abandonou sua criação ao desespero. Ali mesmo, entre a dor e as consequências do pecado, nasceu a primeira profecia messiânica. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Era uma promessa enigmática, envolta em mistério, mas carregada de esperança. Os séculos se passaram, e essa promessa foi sendo refinada através dos profetas de Israel. Isaías proclamou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Miqueias anunciou que de Belém, uma pequena e humilde cidade de Judá, sairia aquele que seria o governante de Israel, cujas origens remontam aos dias da eternidade. Daniel falou do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Cada profecia adicionava uma nova pincelada ao retrato do Messias prometido. O povo de Israel aguardava esse libertador com uma expectativa que atravessava gerações. Eles ansiavam por alguém que os libertasse da opressão romana, que restaurasse o reino de Davi em todo o seu esplendor, que trouxesse justiça e paz para uma terra marcada pela dominação estrangeira. As sinagogas ecoavam com orações pela vinda do ungido, o Cristo, o escolhido de Deus para redimir seu povo. Mas a esperança de Israel estava prestes a ser surpreendida de uma maneira que ninguém poderia imaginar. O Messias não viria como um rei guerreiro empunhando uma espada conquistadora. Ele não nasceria em um palácio cercado de luxo e poder. A esperança do céu chegaria de forma radicalmente diferente de todas as expectativas humanas, revelando que os caminhos de Deus transcendem infinitamente os nossos próprios entendimentos. Quando o tempo estava cumprido, quando a plenitude dos tempos havia chegado, Deus começou a mover as peças no tabuleiro da história humana. O Império Romano dominava o mundo conhecido, trazendo consigo estradas que conectavam as nações, uma língua comum que facilitava a comunicação e uma relativa paz que permitiria que uma mensagem pudesse espalhar rapidamente, sem que ninguém percebesse. O palco estava sendo preparado para o maior acontecimento da história, a encarnação do Filho de Deus. Na pequena cidade de Nazaré, na região da Galileia, vivia uma jovem virgem chamada Maria. Ela era uma moça simples, comum, comprometida em casamento com um carpinteiro chamado José, descendente da casa real de Davi. Maria não imaginava que sua vida estava prestes a ser transformada de uma maneira extraordinária, que ela seria escolhida para o papel mais importante já confiado a um ser humano, ser a mãe do Salvador do mundo. Foi então que o céu invadiu a terra. O anjo Gabriel, mensageiro divino de porte majestoso, apareceu a Maria com uma saudação que a deixou perplexa. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A jovem ficou perturbada, tentando entender o que significaria tal saudação. Gabriel percebeu seu temor e rapidamente a tranquilizou. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E então veio o anúncio que mudaria a história para sempre. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, em sua humildade e sabedoria, fez a pergunta lógica: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. A resposta de Gabriel revelou o milagre supremo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Diante desse convite divino, Maria poderia ter recusado. Ela poderia ter pensado nas consequências sociais, no escândalo que uma gravidez antes do casamento causaria em sua pequena comunidade, na possibilidade de José romper o noivado, na vergonha que cairia sobre sua família. Mas em vez disso, com uma fé que desafiava todas as probabilidades humanas, Maria respondeu com as palavras mais sublimes de rendição: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Naquele momento, o impossível se tornou possível. O eterno entrou no tempo. O infinito se fez finito. O Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele diante de quem os anjos cobrem o rosto em reverência àquele que habita em luz inacessível, começou sua jornada para se tornar um embrião no ventre de uma jovem virgem. O Verbo que estava com Deus e era Deus, começou a se fazer carne para habitar entre nós. A encarnação do Filho de Deus não foi apenas um milagre biológico, embora certamente o fosse. Foi o ato supremo de humilhação divina e amor sacrificial. Paulo descreveria mais tarde essa condescendência incompreensível. Cristo Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Este era o plano desde antes da fundação do mundo. Antes que as estrelas fossem lançadas no espaço,
antes que os oceanos fossem reunidos em seus lugares, antes que a primeira respiração humana fosse tomada. Deus já havia determinado que enviaria seu Filho unigênito para resgatar a humanidade perdida. O Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo, e agora esse Cordeiro estava sendo preparado para entrar na história humana. O dilema de José e a confirmação celestial enquanto Maria guardava em seu coração o segredo sagrado que lhe havia sido confiado. Outra pessoa precisava ser preparada para fazer parte desse plano divino. José, o carpinteiro de Nazaré. José era um homem justo, temente a Deus, que vivia segundo os preceitos da lei e mantinha uma reputação irrepreensível em sua comunidade. Ele amava Maria e aguardava ansiosamente o momento em que poderiam finalmente se casar e começar sua vida juntos. Mas então veio a notícia que abalaria o mundo de José. Maria estava grávida. Podemos apenas imaginar a tempestade de emoções que deve ter inundado o coração desse homem justo. A mulher que ele amava, a jovem que ele acreditava ser pura e virtuosa, estava esperando um filho que não era dele. A dor da traição aparente deve ter sido devastadora. Tudo o que ele havia sonhado e planejado parecia estar desmoronando diante de seus olhos. José conhecia bem a lei de Moisés. Sabia que o adultério era considerado um dos pecados mais graves, punível com apedrejamento. A comunidade esperaria que ele denunciasse Maria publicamente, que a expusesse à vergonha e ao julgamento que a lei prescrevia. Seria seu direito, talvez até seu dever como homem justo que honrava as tradições de Israel. No entanto, o caráter de José revelou-se nesse momento de crise. Apesar de sua dor, apesar de sua confusão, apesar do que parecia ser uma evidência clara de infidelidade, José não quis expor Maria à humilhação pública. Ele decidiu romper o noivado discretamente, poupando-a da vergonha e da possível violência que a denúncia pública traria. Essa decisão revela um homem de profunda compaixão, que mesmo em seu próprio sofrimento, escolheu a misericórdia em vez da vingança. Mas José não sabia de algo crucial. Maria não havia sido infiel. O filho que ela carregava não era resultado de um pecado, mas de um milagre. E Deus, que vê todas as coisas e conhece os corações, não permitiria que José tomasse uma decisão baseada em informações incompletas. O céu estava prestes a intervir novamente, desta vez na vida do carpinteiro angustiado. Enquanto José ponderava essas coisas, lutando internamente com sua decisão, ele adormeceu, e foi em sonho que o anjo do Senhor lhe apareceu, trazendo uma mensagem que transformaria sua dor em alegria, sua confusão em clareza, sua angústia em propósito. José, filho de Davi, começou o anjo, usando um título que lembrava José de sua linhagem real: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo continuou, explicando o plano divino que estava se desenrolando. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, que significa Yahweh salva, ou Yahweh é salvação, carregava em si a própria missão do menino que estava por nascer. Ele não viria como um conquistador militar para libertar Israel de Roma, mas como salvador espiritual para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. O anjo também conectou o que estava acontecendo com as antigas profecias que José conhecia desde criança. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José despertou daquele sonho, ele era um homem transformado. A dúvida havia sido substituída pela certeza. O desespero havia dado lugar à esperança. A confusão havia sido trocada por um chamado claro. Ele agora entendia que não era apenas um carpinteiro de uma cidade obscura, mas um participante escolhido no maior plano da história. Ele seria o pai terreno, o protetor, o provedor do Filho de Deus encarnado. José não hesitou. As Escrituras nos dizem que ele fez exatamente como o anjo do Senhor lhe ordenara. Tomou consigo sua mulher, ou a fazer isso, José estava assumindo publicamente a responsabilidade pela gravidez de Maria, protegendo-a de acusações e escândalo. Ele estava colocando sua própria reputação em risco para salvaguardar a mulher que Deus havia escolhido e o filho que ela carregava. Esse ato de obediência de José é frequentemente negligenciado na história do Natal, mas é fundamental. Sem a disposição de José de acreditar contra todas as aparências, de confiar na revelação divina, mesmo quando contradizia a evidência de seus sentidos, de abraçar um papel que o exporia à suspeita e ao mal entendido, o plano de Deus teria enfrentado complicações humanas significativas. José foi um homem de fé extraordinária, disposto a parecer tolo aos olhos do mundo para ser fiel ao chamado de Deus. Maria e José tornaram-se assim parceiros improváveis, mas perfeitos no plano divino. Uma jovem virgem e um carpinteiro, nenhum deles rico ou influente, nenhum deles de posição social elevada, ambos vivendo em Nazaré,
uma cidade tão insignificante que mais tarde alguém perguntaria: de Nazaré pode vir algo bom? Mas Deus frequentemente escolhe os fracos do mundo para envergonhar os fortes, os tolos do mundo para envergonhar os sábios, as coisas desprezadas e insignificantes para mostrar que sua glória não depende de instrumentos humanos impressionantes. Juntos, Maria e José aguardavam o nascimento do menino prometido. Maria visitou sua prima Isabel, que milagrosamente também estava grávida de João Batista, aquele que seria o precursor do Messias. Quando Maria chegou à casa de Isabel, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria, e Isabel, cheia do Espírito Santo, proclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Em resposta, Maria cantou um hino de louvor que ficou conhecido como o Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Este cântico revelava que Maria compreendia a magnitude do que estava acontecendo, que ela reconhecia tanto sua própria pequenez quanto a grandeza do Deus que a havia escolhido. Os meses se passaram, e o ventre de Maria cresceu. Em Nazaré, os vizinhos observavam com olhares curiosos, alguns talvez sussurrando, outros talvez contando os meses e fazendo cálculos mentais. Mas Maria e José permaneceram firmes, sustentados pela certeza da revelação divina que ambos haviam recebido. Eles sabiam algo que mais ninguém sabia. O bebê que estava por nascer não era apenas mais uma criança, mas o próprio Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. E então, quando Maria estava nos últimos dias de sua gravidez, veio um decreto de César Augusto, o imperador romano, ordenando que todo mundo fosse recenseado. Cada pessoa deveria retornar à sua cidade de origem para se registrar para José, descendente de Davi. Isso significava uma jornada de aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré até Belém, a cidade de Davi, na Judeia. A jornada a Belém e o nascimento humilde, a jornada de Nazaré a Belém não era uma viagem fácil em circunstâncias normais, e certamente não para uma mulher nos estágios finais da gravidez. O caminho era acidentado, passando por colinas e vales, atravessando territórios que podiam ser perigosos. Maria provavelmente viajou montada em um jumento, cada passo do animal certamente causando desconforto para uma mulher prestes a dar à luz. José caminhava ao lado, protegendo sua esposa, carregando suas poucas posses, ansioso e preocupado com o que encontrariam em Belém. Podemos imaginar as conversas que Maria e José tiveram durante aquela longa jornada. Eles devem ter falado sobre o bebê que estava por nascer, sobre as promessas do anjo, sobre o significado do nome Jesus. Talvez José tenha compartilhado suas esperanças e medos sobre ser pai de uma criança tão especial. Talvez Maria tenha segurado sua barriga, sentindo os movimentos do bebê, maravilhando-se com o mistério de carregar dentro de si aquele que criou o universo. Mas havia também uma sensação de urgência. Maria sabia que o tempo estava se aproximando. Ela podia sentir as mudanças em seu corpo, indicando que o nascimento estava iminente. Cada hora de viagem era uma corrida contra o tempo, uma esperança de que pudessem chegar a Belém e encontrar um lugar adequado antes que o bebê viesse ao mundo. Quando finalmente chegaram a Belém, encontraram uma cidade transbordando de gente. O decreto de César Augusto havia trazido pessoas de todas as direções, todos os descendentes de Davi retornando à cidade de seus antepassados para serem registrados. As ruas estavam congestionadas, as hospedarias lotadas, não havia espaço disponível em nenhum lugar. José deve ter batido em porta após porta, procurando desesperadamente por um quarto onde Maria pudesse descansar e dar à luz com dignidade. Não há lugar, era a resposta repetida que recebia. Estamos cheios, não temos espaço. A ironia era profunda e dolorosa. O Criador de todas as coisas estava prestes a nascer, e não havia lugar para ele na criação que ele havia feito. O dono do universo não encontrava espaço na terra que lhe pertencia. Finalmente, alguém teve compaixão do casal desesperado. Não havia quarto disponível na hospedaria, mas havia um estábulo, um lugar onde os animais eram mantidos. Não era muito, mas era abrigo. Era um lugar onde Maria poderia ter alguma privacidade, onde o bebê poderia nascer protegido dos elementos. Com gratidão misturada com resignação, José aceitou a oferta e conduziu Maria ao estábulo. E foi ali, em meio ao cheiro de animais, ao som de mugidos e relinchos, na palha que servia de cama para o gado, que aconteceu o evento mais extraordinário da história. Maria entrou em trabalho de parto. E após horas de dor e esforço, nasceu o menino. O choro de um bebê recém-nascido preencheu o estábulo. Um som tão comum e ao mesmo tempo tão milagroso. O Verbo que se fez carne agora chorava como qualquer bebê humano, precisando ser limpo, aquecido, alimentado. José deve ter olhado maravilhado para o pequeno rosto do bebê, vendo ali características humanas comuns, os olhos fechados, os pequenos punhos cerrados, a pele rosada e enrugada de um recém-nascido. E ainda assim,
Este era o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo. Como poderia algo tão divino parecer tão completamente humano? Como poderia o infinito ser contido em um corpo tão pequeno? Maria enrolou o bebê em panos, como qualquer mãe judaica faria, protegendo-o do frio da noite. E então, por falta de um berço adequado, ela o deitou em uma manjedoura menos uma caixa de alimentação para animais. O primeiro leito do Rei dos Reis foi uma manjedoura, seu primeiro quarto foi um estábulo, suas primeiras testemunhas foram os animais do campo. A humildade da encarnação atingiu seu ponto mais baixo naquele momento. Esta cena, Jesus na manjedoura, menos tornou-se o símbolo central do Natal, mas seu significado vai muito além do sentimentalismo doce que frequentemente associamos a ela. Este nascimento humilde foi uma declaração teológica profunda. Deus estava demonstrando que ele vem não para os poderosos e orgulhosos, mas para os humildes e necessitados. Ele não nasceu em um palácio porque não veio para impressionar, mas para servir. Ele não chegou com pompa e circunstância porque não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O apóstolo Paulo mais tarde refletiria sobre este mistério. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O estábulo de Belém era a evidência visível dessa pobreza voluntária. O Filho de Deus poderia ter nascido em qualquer circunstância que escolhesse, menos no palácio de Herodes, na casa do sumo sacerdote e em um templo magnífico. Mas ele escolheu o estábulo para nos mostrar que ele se identifica com os mais pobres, os mais marginalizados, os mais esquecidos. Naquela noite fria em Belém, enquanto a maioria da cidade dormia, inconsciente do milagre que havia ocorrido, Maria e José contemplavam o bebê na manjedoura. Eles lembraram das palavras dos anjos, das profecias antigas, das promessas feitas a Abraão, a Moisés, a Davi. Tudo estava se cumprindo diante de seus olhos. A esperança de Israel, a luz das nações, o desejado de todas as nações havia chegado. Jesus não chorou lágrimas diferentes de qualquer outro bebê. Ele não tinha uma auréola brilhando sobre sua cabeça. Ele não falou palavras de sabedoria desde o berço. Ele era, em todos os aspectos visíveis, um bebê humano comum. E era exatamente isso o ponto. A encarnação significava que Deus havia verdadeiramente se tornado um de nós, assumindo todas as limitações e vulnerabilidades da existência humana, exceto o pecado. Este bebê na manjedoura tinha fome como nós temos, sentia frio como nós sentimos, precisava de cuidado e proteção como qualquer criança precisa. E ao escolher experimentar a vida humana desde o seu início mais vulnerável, Jesus estava santificando toda a experiência humana. Ele honrou a infância ao passar por ela. Ele dignificou o crescimento e desenvolvimento humano ao submeter-se a ele. Não haveria estágio da vida humana que ele não entendesse por experiência própria. Enquanto José e Maria contemplavam o menino Jesus naquela primeira noite, eles não podiam saber de tudo que estava por vir. Não sabiam dos milagres que ele realizaria, das multidões que ele ensinaria, dos mortos que ele ressuscitaria. Não sabiam da cruz que ele carregaria, da morte que ele morreria, da ressurreição que ele conquistaria. Tudo isso ainda estava oculto no futuro. Parte do plano divino que se desenrolaria ao longo de 33 anos extraordinários. Os pastores e o anúncio angelical enquanto a Sagrada Família descansava no estábulo após o parto. Algo extraordinário estava acontecendo nos campos ao redor de Belém. Pastores mantinham vigília durante a noite sobre seus rebanhos, uma prática comum para proteger as ovelhas de predadores e ladrões. Estes eram homens simples, trabalhadores da classe mais baixa da sociedade judaica. Os pastores eram geralmente desprezados pelos religiosos de seu tempo, considerados impuros porque seu trabalho os impedia de observar todas as minuciosidades da lei cerimonial. A noite era como qualquer outra para esses pastores. Eles conversavam ao redor do fogo, compartilhavam pão, observavam as estrelas no céu claro da Judéia. Algumas ovelhas dormiam, outras pastavam silenciosamente, belando ocasionalmente. Era uma cena de rotina pacífica ordinária. Nada indicava que esta noite seria diferente de milhares de outras noites que eles haviam passado nos mesmos campos. E então, subitamente, o extraordinário invadiu o ordinário. A glória do Senhor resplandequeu ao redor deles, transformando a noite em dia. Um anjo do Senhor apareceu diante deles, radiante com a luz do céu. Os pastores ficaram aterrorizados, caindo de joelhos, protegendo seus rostos do brilho ofuscante. O medo que os tomou era profundo e visceral, menos a reação natural de seres humanos pecadores confrontados com a santidade pura do céu. Mas o anjo rapidamente os tranquilizou, assim como Gabriel havia feito com Maria e com José. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. A mensagem do anjo não era de julgamento ou condenação,
mas de alegria e esperança. A boa nova que ele trazia não era apenas para Israel, mas para todo o povo. Uma indicação de que a salvação que estava sendo anunciada transcenderia fronteiras étnicas e nacionais. E então veio o anúncio que os pastores nunca esqueceriam. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cada palavra desta proclamação era carregada de significado teológico profundo. Hoje, não em um futuro distante, mas neste exato dia, vos nasceu, nascido para vocês, para seu benefício, para sua salvação, na cidade de Davi, cumprindo as profecias antigas, conectando-se à linhagem real prometida, o Salvador, aquele que resgata e liberta. Cristo, o ungido, o Messias esperado. O Senhor, título divino, revelando que este bebê era mais que humano. O anjo então deu aos pastores um sinal pelo qual poderiam reconhecer o Salvador. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em panos e deitada em manjedoura. Que sinal extraordinário! Não uma estrela brilhante sobre um palácio. Não uma procissão real com trombetas e bandeiras. Não um exército de guerreiros prontos para derrubar os romanos. Mas um bebê em panos, deitado onde os animais comem. A humildade do sinal correspondia à humildade do nascimento. E então aconteceu algo que deixou os pastores completamente atônitos. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Louvando a Deus, o céu se abriu e os exércitos angelicais, incontáveis em número, se manifestaram, suas vozes unidas em um coro de louvor que deve ter ecoado através dos campos e colinas. Els cantorão glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Este hino angelical capturava a essência dupla do evento que havia ocorrido. Glória para Deus e paz para a humanidade. O nascimento de Jesus simultaneamente exaltava a Deus e oferecia reconciliação aos homens. Era a solução divina para o maior problema da humanidade, menos a separação entre o Criador Santo e a criação caída. Através deste bebê na manjedoura, Deus estava construindo uma ponte sobre o abismo do pecado. Imaginem a cena. Pastores humildes, acostumados apenas com o silêncio da noite interrompido pelos sons de suas ovelhas, agora cercados por legiões de anjos. O ar vibrando com cânticos celestiais, a luz da glória divina iluminando cada pedra, cada árvore, cada rosto. Era uma visão de fazer o coração parar, de roubar o fôlego, de transformar para sempre qualquer pessoa que a testemunhasse. E então, tão subitamente quanto apareceram, os anjos retornaram ao céu. A luz sobrenatural se dissipou. O coro celestial silenciou. A noite voltou com suas estrelas e sua escuridão familiar. Os pastores piscaram, olharam uns para os outros, confirmando mutuamente que o que tinham visto e ouvido era real. Não um sonho ou alucinação coletiva. Mas eles não poderiam simplesmente voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Vamos até Belém, disseram uns aos outros, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles deixaram suas ovelhas, um risco significativo. Mas o que haviam acabado de experimentar exigia uma resposta imediata. Els correrem, talvez pela primeira vez em suas vidas sentindo que tinham um propósito maior do que apenas cuidar de animais. Ao chegarem em Belém, seguindo as indicações do anjo, eles procuraram e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura, exatamente como havia sido descrito. Ali estava o Salvador do mundo, o Cristo, o Senhor. Aparentemente não diferente de qualquer outro bebê recém-nascido, mas os pastores sabiam melhor. Eles haviam recebido revelação celestial. Eles compreendiam quem era este bebê de maneiras que nem Maria e José ainda compreendiam plenamente. Os pastores contaram a Maria e José sobre a visão dos anjos, sobre o coro celestial, sobre a proclamação que haviam recebido. Lucas nos diz que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, especialmente, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ela estava colecionando estes testemunhos, estas confirmações do chamado extraordinário de seu filho, armazenando-os em seu coração para ponderar em dias futuros quando precisaria de encorajamento e lembrança. Depois de verem o bebê e compartilharem seu testemunho, os pastores voltaram para seus campos. Mas eram homens transformados. Lucas nos diz que eles voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eles não podiam ficar em silêncio sobre o que haviam experimentado. Aonde quer que fossem, eles contavam a história do anúncio angelical e do bebê na manjedoura. A escolha de Deus de revelar o nascimento de seu filho primeiro aos pastores é profundamente significativa. Ele não enviou anjos aos sacerdotes no templo. Não apareceu aos fariseus eruditos que conheciam as escrituras de cor. Não se manifestou aos ricos e poderosos de Jerusalém. Em vez disso, ele escolheu homens simples, trabalhadores noturnos, pessoas no extremo inferior da escala social para serem as primeiras testemunhas e os primeiros evangelistas do nascimento do Messias. Esta escolha
revelava algo fundamental sobre a natureza do reino que Jesus vinha estabelecer. Não seria um reino de poder político ou privilégio social. Seria um reino onde os últimos seriam os primeiros, onde os humildes seriam exaltados, onde os que são considerados sem importância aos olhos do mundo teriam um lugar de honra. Os pastores representavam toda a humanidade comum, todas as pessoas esquecidas e negligenciadas, todos os que não têm voz ou influência, mas que aos olhos de Deus são preciosos e dignos. O significado eterno e a esperança permanente, o nascimento de Jesus em Belém, não foi apenas mais um evento na linha do tempo da história humana. Foi o momento em que a eternidade invadiu o tempo, quando o invisível se tornou visível, quando o transcendente abraçou a imanência. Este nascimento mudou tudo, não apenas para aqueles que estiveram presentes naquela noite, mas para cada geração que viria depois, para cada pessoa que já viveu ou viverá. Nos dias seguintes ao nascimento, mais visitantes viriam honrar o menino Jesus. Os magos do Oriente, sábios que estudavam as estrelas, seguiram um astro extraordinário que os guiou até Belém. Eles chegaram com presentes dignos de um rei: ouro, incenso e mirra. O ouro reconhecia sua realeza, o incenso sua divindade, a mirra profeticamente sua morte sacrificial. Estes gentios vindos de terras distantes eram um prenúncio de que esta salvação alcançaria até os confins da terra. Quando Jesus foi apresentado no templo, conforme a lei judaica prescrevia, um homem idoso chamado Simeão, que havia recebido a promessa de que não morreria antes de ver o Messias, tomou o bebê em seus braços e proclamou: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão compreendia que este bebê era a esperança não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Mas Simeão também pronunciou palavras sombrias a Maria, palavras que prenunciavam o sofrimento que estava por vir. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A mãe que embalava seu bebê nos braços um dia veria esse mesmo filho pregado em uma cruz, cumprindo o propósito para o qual havia nascido. A esperança que nasceu em Belém não era uma esperança superficial ou temporária. Não era meramente a esperança de libertação política ou prosperidade material. Era uma esperança muito mais profunda e duradoura, menos a esperança de reconciliação com Deus, de perdão dos pecados, do vida eterna, de transformação radical do coração humano. Jesus não veio para nos dar uma vida melhor dentro do sistema quebrado do pecado. Ele veio para nos oferecer uma vida completamente nova em um reino que nunca terá fim. O bebê na manjedoura cresceria e se tornaria um homem que ensinaria com autoridade incomparável, dizendo coisas como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele realizaria milagres que demonstrariam poder sobre a natureza, sobre doenças, sobre demônios e até sobre a morte. Ele tocaria leprosos que ninguém mais tocaria, conversaria com pecadores que os religiosos evitavam, acolheria crianças quando os discípulos queriam mandá-las embora, defenderia uma mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. Mas mais importante que todos os seus milagres e ensinamentos seria sua morte e ressurreição. O bebê nascido em Belém cresceria para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, ele carregaria sobre si os pecados de toda a humanidade, sofrendo a separação de Deus Pai que nós merecíamos, para que pudéssemos ter reconciliação e paz com Deus. E então, no terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos, conquistando o último inimigo, provando ser quem sempre afirmou ser, e oferecendo a todos que nele creem a promessa de vida eterna. A esperança que veio do céu naquela noite em Belém ainda está disponível hoje. Mais de 2000 anos depois, Jesus ainda está estendendo seus braços para uma humanidade perdida e quebrada, ainda oferecendo perdão aos arrependidos, ainda convidando os cansados e sobrecarregados a virem a Ele para encontrar descanso. O significado do Natal não está nos presentes debaixo de árvores decoradas, não está nas luzes coloridas ou nas reuniões familiares, por mais agradáveis que essas coisas sejam. O verdadeiro significado do Natal está na realidade espantosa de que Deus nos amou tanto que não permaneceu distante em sua glória celestial, mas desceu até nós, tornando-se um de nós, para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o coração do Natal, amor sacrificial, graça imerecida, esperança inabalável. Para aqueles que estão lutando com desesperança, o nascimento de Jesus declara que Deus não abandonou este mundo. Ele entrou em nossa escuridão para ser nossa luz. Para aqueles que carregam o peso da culpa e do pecado, o bebê na manjedoura cresceu para ser o Salvador que oferece perdão completo e gratuito. Para aqueles que enfrentam o medo da morte, Jesus conquistou a morte através de sua ressurreição e promete:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para aqueles que se sentem sozinhos e abandonados, o nascimento de Jesus nos lembra que Ele é Emanuel, Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para aqueles que anseiam por propósito e significado, Jesus oferece um chamado para fazer parte do maior projeto da história, menos o estabelecimento do reino de Deus na terra. A esperança que nasceu em Belém não é uma esperança passiva que apenas aguarda um futuro melhor. É uma esperança ativa que transforma vidas agora, que dá força para enfrentar os desafios do presente, que nos capacita a viver de maneira diferente porque sabemos que nossa história não termina com a morte, mas continua na eternidade com Deus. Cada Natal, celebramos novamente este evento extraordinário. Contamos novamente a história dos anjos e pastores, de Maria e José, da estrela e dos magos. E cada vez que contamos essa história, estamos proclamando uma verdade que o mundo desesperadamente precisa ouvir: a esperança. Não importa quão escura a noite pareça, a luz veio ao mundo. Não importa quão perdida a humanidade esteja, o Salvador foi enviado. Não importa quão desesperadora a situação, Deus não desistiu de nós. O bebê que nasceu em Belém há mais de 2000 anos ainda está mudando vidas hoje. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos estão encontrando nele esperança, propósito, perdão, amor e vida. A igreja que ele fundou, apesar de todas as suas imperfeições e falhas, continua crescendo e se espalhando, levando as boas novas da salvação até os confins da terra. E um dia, a história que começou em Belém chegará à sua conclusão gloriosa. O bebê que nasceu em uma manjedoura voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda lágrima será enxugada. A morte não mais existirá. O pecado será finalmente erradicado. E viveremos para sempre na presença de Deus em novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Esta é a esperança que veio do céu. Esta é a razão pela qual celebramos o Natal, não apenas para lembrar um evento histórico, mas para celebrar uma realidade presente e uma promessa futura. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltara. E enquanto isso, Ele está conosco, através de seu Espírito Santo, guiando, consolando, transformando, dando esperança. Que possamos, como os pastores daquela primeira noite de Natal, não apenas ouvir a boa notícia, mas responder a ela. Que possamos, como Maria, guardar essas verdades em nossos corações e meditar nelas. Que possamos, como José, obedecer confiadamente ao chamado de Deus, mesmo quando não entendemos completamente, e que possamos, como os magos, trazer nossos melhores presentes, nossas próprias vidas, e colocá-los aos pés daquele que nasceu para ser nosso Salvador. A esperança veio do céu em forma de bebê, e essa esperança tem um nome: Jesus. Ele é a razão de nossa alegria, o fundamento de nossa fé, a fonte de nossa esperança. Neste Natal e em todos os dias de nossas vidas, que possamos viver à luz dessa esperança gloriosa, compartilhando com outros a boa notícia de grande alegria que é para todo o povo: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém.